Amados, amemo-nos uns aos outros, porque a caridade é de Deus. E qualquer que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é caridade. Nisto se manifestou a caridade de Deus para conosco, que Deus enviou seu Filho unigênito ao mundo para que por ele vivamos. Nisto está a caridade, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou seu Filho para propiciação pelos nossos pecados. Amados, se Deus assim nos amou, também nós devemos amar uns aos outros. Ninguém jamais viu a Deus. Se nós amamos uns aos outros, Deus está em nós, e em nós é perfeita a sua caridade. Nisto conhecemos que estamos nele, e ele em nós, pois que nos deu do seu Espírito. E vimos e testificamos que o Pai enviou seu Filho para Salvador do mundo. Qualquer que confessar que Jesus é o Filho de Deus, Deus está nele e ele em Deus. E nós conhecemos e cremos no amor que Deus nos tem. Deus é caridade, e quem está em caridade está em Deus e Deus nele. Nisto é perfeita a caridade para conosco, para que no dia do juízo tenhamos confiança, porque qual Ele é, somos nós também neste mundo. Na caridade não há temor, antes, a perfeita caridade lança fora o temor, porque o temor tem consigo a pena, e o que teme não é perfeito em caridade. Nós o amamos porque Ele nos amou primeiro. Se alguém diz, eu amo a Deus, e aborrece a seu irmão, é mentiroso. Pois quem não ama seu irmão, a qual viu, como pode amar a Deus, a quem não viu? E dele temos este mandamento, que quem ama a Deus, ame também seu irmão. Amém? Os irmãos podem se assentar. O versículo que nós iniciamos a leitura aqui, logo de entrada, ele fala assim, amados. O apóstolo se dirige aos seus leitores como amados. Amados por quem? O que é amados? Pessoa amada por Deus. Ele está dizendo para os seus leitores, ele está escrevendo para os seus leitores e falando conosco, dizendo que nós somos amados. Amados por Deus, amados de Deus. No capítulo 3, ele fala assim, vede quão grande caridade nos tem concedido o Pai, que fôssemos chamados filhos de Deus. Ser chamado filho de Deus não é qualquer coisa. É um título de suma importância. Dizer que Deus é o teu Pai. E na qualidade de filho de Deus, Deus está colocando você como irmão do nosso Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Por isso, lá no Salmo 40, ele diz, olha, eu cantei o teu louvor no meio da congregação. Jesus é o primeiro a entoar o louvor a Deus no meio da congregação. Olha só, amados de Deus. Paulo diz assim, olha, será que Deus vai nos negar alguma coisa? Se nem a seu próprio filho ele poupou, antes o entregou por nós. Se ele entregou seu filho por nós, porventura ele vai nos negar alguma coisa? Não. Ele não vai nos negar, porque ele já entregou seu filho por nós. Aqui nesse capítulo que nós lemos aqui, João coloca a prova do amor de Deus para conosco. Em que Deus enviou seu Filho ao mundo por amor a nós. Essa é a prova do amor de Deus para com a humanidade. A prova do amor de Deus para comigo e com você, que Ele enviou seu Filho.
E o apóstolo diz aqui que ele viu isso. Ele é testemunha disso. E ele é testemunha no sentido ocular. Ele é testemunha no sentido que ele viu. Lá no capítulo 1, ele diz assim, que ele viu, ele não, sozinho não, eles, os apóstolos, João, Pedro, Tiago, Filipe, Bartolomeu, aqueles apóstolos, os demais discípulos também, que não faziam parte da equipe dos 12 apóstolos, não somente viram, mas tocaram. Não somente tocaram, mas contemplaram. Veja que ali no capítulo 1 existe uma sequência. Ele começa com o ver, depois ele vai para o contemplar, depois ele vai para o tocar. Ver é algo que pode ser assim passageiro, mas contemplar é algo que fica horas, horas e horas olhando para aquela figura. Então João, para que ele dê força ao seu testemunho, ele começa a colocar sinônimos, ele começa a usar palavras para dizer a mesma coisa. Olha, nós temos visto. É diferente de chegar aqui para você assim, e dizer assim, olha, eu li, eu tive um sonho, eu tive uma revelação. É diferente dos profetas do passado. Os profetas tiveram revelação, os profetas tiveram inspiração. Os apóstolos não, eles viram. Não é dizer que, olha, eu tive um sonho que Jesus estava andando sobre as águas. Eles viram Jesus andando sobre as águas. Não era um sonho dizendo assim, olha, eu vi, eu fiquei sabendo que Jesus curou. Não, eles viram. Não é uma visão simplesmente dizer assim, eu estava orando no monte e tive uma visão. Não, eles estiveram no monte e presenciaram. Ouviram a voz dizendo, esse é o meu filho amado, em quem eu me comprazo. Ver e ouvir, coisa importante de uma testemunha ocular. Mas não é só isso. Eles ficaram contemplando. Eles ficaram admirando aquela glória. Não foi só uma cura, não foi 2 curas, não foi 3 curas. João chega a falar assim, olha, eu escrevi essas para que vocês acreditem que Ele é o Filho de Deus. Mas eu digo que se fosse escrever tudo que Jesus fez, eu cuido que nem o mundo inteiro caberia os livros escritos por nós. Não haveria tempo, não haveria disponibilidade para escrever tudo que Ele fez. Então ele contemplou, foi contemplativo. Mas aí ele diz, nós tocamos. É algo que ultrapassa o ver e o contemplar. É ir lá e tocar. Não é dizer simplesmente, olha, eu tive uma visão de Jesus Cristo ressuscitado. Não, eles tocaram no Cristo ressuscitado. Eles comeram junto com o Cristo ressuscitado. Eles andaram com Ele, eles caminharam com Ele, eles moraram com Ele embaixo do mesmo teto. Andaram pelo caminho. Então eles são testemunhas. Existe uma coisa nas Escrituras que é o princípio da testemunha. E esse princípio da testemunha é tão importante que Deus coloca a salvação dos homens subordinada a esse testemunho. Vocês lembram da parábola do rico e Lázaro? Quando o rico pediu para o pai Abraão, olha, ressuscita Lázaro e manda ele ir lá na casa dos meus irmãos para que eles não venham para cá. Qual foi a resposta? Os seus irmãos lá, têm Moisés e os profetas. Acredite no testemunho deles. Porque se eles não acreditarem no testemunho deles, eles também não vão acreditar que os mortos ressuscitam. Então o acreditar está subordinado ao testemunho que está nas Escrituras.
O mundo diz assim, olha, vocês falam que tem vida após a morte, mas ninguém morreu e voltou para dizer que é verdade. E eu digo, morreu e voltou sim. O Senhor Jesus Cristo morreu e ressuscitou, e agora essas testemunhas aqui dizem, é verdade. Só que o acreditar nisso está subordinado ao testemunho das Escrituras. Se não acreditar nisso, não tem conversa, não adianta, não resolve. Mas o problema da testemunha é algo muito importante. Quando se tem uma pendência litigiosa, tudo se resolve através de um testemunho. Precisa de uma testemunha ocular para resolver um crime. E se acha uma testemunha e leva lá, e uma das coisas que o advogado de defesa do réu faz é tentar descredenciar a testemunha. O próprio juiz faz umas perguntas lá, bem capciosa, bem difícil, para ver se a testemunha se enrola e pega ela na mentira, para contradizer a testemunha. E o inimigo tenta de todas as maneiras manchar o testemunho. Porque se você for olhar, todos os homens embaixo da terra que foram testemunha, têm os seus defeitos. Aí o que que Deus faz? Deus pega e diz, eu sou testemunha, o meu filho é testemunha e o Espírito Santo é testemunha. Quem que anula esses três? Quem que consegue fazer com que esses três sejam manchados com algum erro, com algum pecado? Ninguém. Então o princípio da testemunha está bem fechado nas Escrituras. E João aqui no capítulo 4, que ele está tratando do amor que esse Deus tem, esse amor tremendo, está bem testemunhado pelas suas testemunhas oculares, que os apóstolos foram testemunhas disso. E agora o Espírito Santo continua essa testificação, e o Espírito Santo está dizendo aqui que ele nos foi dado, nos foi outorgado, ele nos foi enviado, e está aqui conosco, dando continuidade a esse testemunho. E diz para mim e para você, vocês são amados. O testemunho das Escrituras aqui é que vocês são amados de Deus. E ele vai dizendo assim, amemo-nos uns aos outros, porque a caridade de Deus. Nesse capítulo ele dá o exemplo, Deus é amor. E se Deus é amor, nós devemos ser imitadores dele. Nós devemos procurar imitá-lo. Igual é o objetivo. A igualdade é o objetivo, o exemplo está dado. Enquanto estivermos nessa carne, vamos estar longe. Mas temos que prosseguir, temos que caminhar, temos que andar e procurar imitar esse amor de Deus, que se entregou por nós, que se deu por nós, que se doou por nós. E aqui ele diz, a caridade é de Deus, e qualquer que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Quem é que nasceu de novo? Ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Qual que é o fruto que comprova que a pessoa nasceu de novo? Fruto do amor. Se não produzirmos amor, temos que fazer uma reflexão da nossa vida cristã. Eu sou realmente um verdadeiro filho de Deus? Eu sou verdadeiramente cristão? Eu realmente nasci de novo? Olhe para a natureza. Você já viu um pé de fruta, depois de um certo tempo, o que ele produz? Ele produz aquela fruta que é da natureza dele produzir. Se você plantar um pé de laranja, dali tantos anos vai começar a dar laranja. Se você usar técnica neles, ele produz mais rápido. Seja qual for a fruta que você plantar, a semente da fruta, aquele pé vai
produzir aquela fruta que você plantou. Não vai produzir outra coisa. Se produzir outra coisa, você corta, você lança fora, você acaba com aquela árvore. Ora, nós cristãos temos que produzir um fruto, e esse fruto chama-se amor. E o texto diz aqui, aquele que é nascido de Deus produz amor. Sabe o que deve ser o motor para nós trabalharmos na obra? Para a gente se envolver na obra? As pessoas nessa terra, uma boa parte é movida a cargos. Se não der um cargo para ele, ele não trabalha. Movidos a status. Ele precisa de um status. Ele tem que estar num pedestal. Ele tem que estar em exposição. A pessoa é movida por objetivo errado. O objetivo certo é o amor. Se não for o amor, não tem valor para Deus e nem para nós. Única obra que vai sobrar no dia do juízo é a obra feita pelo amor. As pompas que os homens conseguem não vão permanecer no dia do juízo. Vocês já leram lá em Coríntios lá sobre o juízo que é executado por fogo? E Paulo lá coloca várias obras. Ele diz lá, olha, eu lancei o fundamento, e cada um veja como edifica sobre esse fundamento. Ninguém pode retirar o fundamento é Cristo. Pode se edificar à vontade, mas não pode tirar o fundamento. Está cheio de gente tirando o fundamento é Jesus. Não pode acabar com as doutrinas simples das Escrituras. Não pode anular a simplicidade das Escrituras, não pode acabar com a doutrina do sangue, não pode acabar com a doutrina da ressurreição, não pode tirar os fundamentos da doutrina cristã. E o fundamento começa com Cristo é o fundamento. E aí ele diz lá, olha, cada um edifica, uns edifica com ouro, outros com prata, outros com bronze, outros com ferro, madeira, feno, palha. As coisas vão caindo. Agora, quando vem o fogo, qual é a obra que permanece? Aquela que é feita com ouro e prata. O ouro e a prata, quando chega diante do fogo, quando é colocada no fogo, ela não se consome. O que se consome do ouro e da prata é as impurezas saem. É o fogo que purifica o ouro e a prata. Agora, se você pegar madeira, palha e feno e colocar no fogo, a princípio sobra cinza, depois nem cinza porque o vento leva embora. Assim é a obra que é feita somente no sentimento humano, somente pela força humana. Porque madeira, feno e palha representam o que é o do homem, o que é humano. Mas ouro e prata representam a glória de Deus. Aí não é questão de tamanho de obra, é questão de objetivo. Se você faz uma obra na igreja, por pequena que seja, mas que seja por amor, então é ouro. Mas pode ser uma enorme obra. Se é para a tua glória, se é para você receber tapa nas costas, é madeira, feno e palha. Então, quando você pega uma cadeira e muda de lugar por amor a Deus, essa obra é pequenina, mas tem valor. Porque é feita para a glória de Deus. Mas quando você faz algo que é somente para receber o aplauso dos homens, somente para aparecer na primeira página, isso é madeira. E essa obra que aos olhos nossos é grande, não tem valor diante de Deus, porque não é feita para a glória de Deus. E é bem pelo contrário, o camarada faz a obra, depois quer chegar em Deus e falar, ó, eu sou o cara, sai daí que o lugar é meu. É isso.
O homem se acha que é Deus, está no lugar de Deus, é igual aquela profecia lá de Ezequiel, de Isaías, que os estudiosos falam assim, olha, alguns teólogos falam, ó, essa profecia aqui é sobre o diabo. Outros falam, não, é o rei de Tiro. Na realidade, é para o diabo e para o rei de Tiro. É os dois. Porque eles estão coligados e estão querendo fazer com que Deus saia do trono. E nós temos que nos voltar para o verdadeiro amor. Aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é caridade. O interessante é o seguinte, João, ele traz umas palavras simples, mas ao mesmo tempo profunda que ninguém sabe explicar. Ele resume assim, o que é Deus? Deus é amor. Tem filósofo e teólogo na Terra que explica isso daí? Ele diz aqui, aquele que não ama não conhece a Deus. O interessante, né? Ele está contra estudar as Escrituras? Não, ele não está contra. Ele está resumindo tudo que a gente leva anos para estudar, ele está resumindo numa frase bem curtinha. Aquele que não ama não conhece a Deus. Pode se encher de conhecimentos do homem, mas não conhece a Deus. Porque para conhecer a Deus, tem que ter um intelecto bom, mas acima de tudo tem que amar. E aí se iguala então tanto o doutor como o iletrado. Por isso que olhavam assim para Pedro e falavam, nossa, mas esse camarada aí teve com Jesus, porque ele não tem letras, mas tem um conhecimento profundo de Deus. Por quê? Porque vive o amor de Deus. É algo que é colocado na prática e não teoria. Coisa prática. O Evangelho é coisa prática. O Evangelho é colocar a palavra em prática. Tiago fala assim, olha, não vos enganeis com vãos discursos. O discurso é bonito, o discurso é filosófico, o discurso é de um bom conhecimento. Mas não se engane, porque se você não colocá-lo em prática, é um vão discurso, embora seja um discurso verdadeiro, tenha todo o teor que tem que ter um discurso, mas se você ouvir e não colocar em prática, para você se tornou um vão discurso. Em vez de trazer salvação, traz condenação. Mas quando eu pego o discurso e coloco ele em prática, aí eu sou praticante e não ouvinte. Eu coloco em prática o discurso. E é isso que ele está aqui nos exortando a fazer. Nisso se manifestou a caridade de Deus para conosco, que Deus enviou o seu Filho unigênito ao mundo, para que por ele vivamos. O amor de Deus se manifestou em um ato. Enviou o seu Filho ao mundo. Para que por ele a gente tenha vida. A vida dele é a minha vida. Se eu tentar ter vida por outro intermédio, eu não vou achar a vida. Aí, eu sou um estudioso e gosto de ler a lei. A lei é boa, santa, justa, correta. E eu vejo a lei, eu olho a lei, eu gosto da lei. Lógico, eu tenho que ter uma base lá do Velho Testamento. Eu tenho que conhecer lá o princípio. Mas, se depois de 30, 40 anos lendo a lei, se eu não chegar a um entendimento que por essa lei eu estou perdido, eu não entendi a lei. Eu não compreendi a lei. Porque a lei exige de mim 100% e eu jamais consigo praticar essa lei no 100%.
Aí eu preciso do dom de Deus. Jesus é o presente de Deus dado para mim e para você. Então a vida dele é a minha vida. Aquela vida que a lei tenta me dar, pelas obras que ela me manda fazer e eu não consigo fazer, porque segundo Paulo a lei é boa, mas eu sou o problema. Eu tenho gratuitamente em Cristo. Em Jesus eu tenho de maneira gratuita. A lei diz assim, olha, faça e você vai receber. A lei, ela é meritória. Ela tem o mérito, ela dá o mérito. Ela oferece o mérito. O problema é o seguinte, eu jamais consigo atingir, porque ela tem um objetivo muito alto e eu não consigo alcançar. Aí então entra a graça. Deus envia o seu Filho, porque pela lei eu não consigo, pela lei eu estou perdido, pela lei eu estou condenado, pela lei é fogo do inferno. Mas agora Deus envia Jesus Cristo para que por Ele eu tenha vida. Então a vida dele é a minha vida, a santidade dele é a minha santidade, a justiça dele é a minha justiça. Eu não tenho nada de mim mesmo para oferecer para Deus, a não ser o presente que eu tenho, que é o Senhor Jesus Cristo. Então não é a minha vida, é a vida dele. Não é a minha santidade, é a santidade dele. Aí eu sou aceito diante do Pai. Porque ele enviou o seu Filho para que por ele eu viva. Versículo 10. Nisto está a caridade, não em que nós tenhamos amado a Deus. Quem é que nesse relacionamento de amor, quem que tomou o primeiro passo? Vamos lá no livre-arbítrio de Adão. Adão escolheu a morte. Ele não escolheu a árvore da vida, ele escolheu a árvore do conhecimento e do bem e do mal. Ele não escolheu a vida, ele escolheu a morte. Ele não escolheu a santidade, ele escolheu o pecado. Ele fez essa escolha. E se você pegar durante o decorrer da história dentro da Bíblia, toda vez que foi dado para o homem escolher, ele escolhe errado. Dá um pulo para o Novo Testamento e veja lá. Vá até o julgamento de Pilatos sobre Cristo. Pilatos lança para o povo escolher. Quem que vocês querem que eu solte? Quem que eles escolheram? Solta Barrabás, o homicida, e mata Jesus. O homem sempre escolhe errado. Aqui ele está dizendo aqui, olha, nisso está a caridade de Deus, não em que nós tenhamos amado a Deus. Não fomos nós que demos o primeiro passo. Foi Ele que tomou a iniciativa. Ele é que disse, eu vou enviar o meu Filho. Mas porque o homem vai ser bonzinho com ele? Não. Porque o homem vai me amar? Não. Eu vou enviar porque eu amo o homem. Porque eu amo a minha criatura. Porque eu amo os meus eleitos. Então o amor é dele. É ele que nos amou primeiro. Aí ele nos dá condições de retribuir esse amor a ele. Mas não de nós mesmos. O texto aqui vai dizer aqui que ele nos deu do seu Espírito. Ele enviou para nós o seu Espírito. Esse Espírito entra em nós e nos vivifica e nos dá uma nova vida. E é esse Espírito que vai formar esse amor em nós. Sem esse Espírito a gente não produz esse fruto chamado amor. O homem, na sua índole passada, está totalmente perdido, não tem condições de amar a Deus. O próprio Deus é quem vem em mim e em você e produz esse fruto. Através de nós termos aceitado. O que a irmã leu aqui no início do culto? Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, então primeiro tem que ouvir. Vai ouvir como? Quem vai ouvir se não houver quem prega? Para se pregar, é necessário Deus enviar o pregador. O ouvinte ouve, é necessário Deus ir lá na consciência, trabalhar na consciência
para que esse pecador vá lá e abra a porta, senão ele não faz isso. Então ele não faz isso de si mesmo, ele faz isso constrangido pelo Espírito, por esse amor revelado na cruz do Calvário. Aí ele vai, aí sim, nós agora amamos a Deus porque Ele nos amou primeiro. Ele faz a obra completa dentro de nós, vai lá dentro de nós, nos constrange a fazer isso. Porque de nós mesmos vamos escolher sempre o pecado, sempre o erro, sempre a maldade. Mas o amor dele por mim, por você, é imenso, é maior do que nós pensamos. E Ele vai lá e faz esta obra. Mas em que Ele nos amou e enviou seu Filho para propiciação, versículo 10 ainda, para propiciação pelos nossos pecados. Vamos nos deter um pouquinho nessa palavra propiciação? O que é propiciar? O que é fazer uma propiciação? É um termo teológico que, tecnicamente, significa trazer para perto. Alguém que estava distante e foi trazido para perto. Para perto de quem? Para perto de Deus. Deus, na sua santidade, na sua justiça, é produzido algo chamado ira. Ele está irado. Irado contra o quê? Contra o pecado. Mas contra o pecado como? O pecado tem alguém que cometeu o pecado, então ele está irado contra o pecador. O pecador é o alvo da ira de Deus. E se Deus for nos tratar segundo a sua ira, nós vamos ser fulminados. E ser fulminado com justiça, porque nós pecamos, nós estamos errados. Então agora Ele providencia uma grande salvação para nós, para que nós não sejamos alvo dessa ira dele. Mas para essa ira acabar, tem que haver um reparo, tem que ir lá e acontecer algo que os teólogos chamam de satisfação. A ira de Deus tem que ser satisfeita. Não é que Deus vai lá agir como na nossa concepção. Larga para lá, deixa para lá. Não, não é isso. Se Deus fazer isso, Ele vai ser injusto. Se Deus simplesmente largar para lá, Ele vai ser injusto. Não pode largar para lá. Está escrito lá na sua lei que eu não terei o culpado por inocente. Se Ele simplesmente largar para lá, fere a sua santidade. Como que então Ele vai trazer para perto dEle, para junto dEle, para morar com Ele, alguém que é alvo da sua ira? Tem que haver um reparo. Tem que ir lá e ser dado um presente. Essa ilustração parece que Deus vai ser comprado. Mas não é nesse sentido. A gente tem que usar ilustração simples para explicar uma coisa complicada. E através do sangue de Cristo, através do sacrifício de Cristo, essa ira de Deus vai ser aplacada. Ele vai ser satisfeito através do sacrifício de Cristo. As nossas boas obras não conseguem fazer isso. Nós não conseguimos fazer as obras da lei 100%, então não tem como aplacar a ira dele. Porque um pecadinho de nada já acende a ira justa e santa dele. Agora entra Cristo com o seu sacrifício, com a expiação, com o seu sangue e faz essa grande obra. E agora, através disso, a ira de Deus é satisfeita, Deus aceita o pagamento, é uma transação comercial. Deus aceita o pagamento para esquecer, para deixar de lado o nosso pecado. O juízo não foi anulado, o juízo foi executado em Cristo. E aí nós recebemos a salvação, a libertação. Vocês já leram lá sobre a família de Davi? Quando um príncipe chamado Absalão fez uma justiça própria, usou a mão para fazer uma justiça própria e matou o seu irmão por
um incesto que o irmão dele tinha cometido contra a irmã de Absalão. E você lê lá que Davi ficou profundamente irado. E a sentença de Absalão ali, diante da ira do rei, seria a morte. O que ele sabia disso, o que ele fez? Ele fugiu para um país distante. E lá está escrito lá que, depois de um certo tempo, a ira do rei passou. Só que a ira do rei passou em uma certa medida. Ela deixou de ser tão grande como era, mas a mágoa ficou lá no coração do rei. E depois entrou lá Joabe, lá na história, junto com a mulher sábia, ele enviou a mulher sábia lá, e através daquele conselho para Davi, Davi trouxe de volta lá do exílio Absalão, o príncipe. Só que o príncipe chegou, e qual foi a palavra de Davi para ele? Olha, eu te trouxe para cá, mas mora lá na tua casa e não veja a minha face. Olha que isso daí não é perdão. Davi trouxe ele de um país distante, mas ao mesmo tempo deu um castigo, ó, não veja a minha face. E passou algum tempo lá, mais de um ano lá, passou nessa situação aí. Aí Absalão chama Joabe lá e fala, ó, vai lá no rei e fala assim para ele: por que você me trouxe até aqui? Se eu não posso ver a sua face, me deixasse lá no país estrangeiro. O que me adianta vir para cá e não poder ver a sua face? Então Absalão tinha sido perdoado? Não tinha sido feita a propiciação. Porque ele não foi trazido para junto do rei. Você pode morar aqui, mas não entra na minha casa não. Já pensou se Deus fizesse assim com a gente? Não seria perdão. Não seria perdão. Mas Deus faz diferente. Deus nos traz para perto. Porque o sacrifício de Cristo foi perfeito. O que Joabe e a mulher sábia fez ali com o rei Davi não foi perfeito, porque não anulou a ira do rei. Mas o que Jesus fez por mim e por você é um sacrifício perfeito. A ira de Deus foi satisfeita. Não tem mais ira de Deus contra nós. Nós agora, como está escrito lá em Hebreus, pelo novo e vivo caminho consagrado a nós, entramos com ousadia no santuário. Nós entramos com ousadia na presença de Deus e vamos estar para todo sempre na presença de Deus, de eternidade a eternidade, morando com Deus, vendo a face de Deus. Assim como Absalão depois pôde ver a face do seu pai. Assim nós vamos ver a Deus na sua graça e misericórdia. Dentro, lógico, do grau lá que a sua criatura pode suportar. Tá? Sempre lembrando isso. Que vai ser lá dentro da medida que a sua criatura pode suportar. E ele vai dizer aqui: e vimos e testificamos que o Pai enviou o seu Filho para Salvador do mundo. Qualquer que confessar que Jesus é o Filho de Deus, Deus está nele e ele em Deus. Olha só como que ele simplifica as coisas aqui. Nós criamos regras e mais regras, e estabelecemos regras em cima de regra, e o Evangelho é tão simples. A gente coloca tanta regra para o camarada receber o Espírito Santo, e cria tanta regra, rapaz, e você tem que jejuar não sei quantos dias, e você tem que clamar, e você pode fazer tudo isso aí, tá? Amém, jejua, clama, vai no monte, vai orar, é bom sim, fazer tudo isso daí, mas João simplifica tudo, viu? Ele diz que aquele que acredita em Cristo é nascido de novo. Aquele que crê, aquele que testifica, aquele que dá testemunho, aquele que abre a sua boca e fala, Deus é o Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. Eu confesso que Jesus é Filho de Deus. Ó, qualquer que confessar que Jesus é o Filho de Deus, Deus está nele e ele em Deus. Que simplicidade, né? A gente faz, olha,
obriga o camarada a fazer voto e coloca R$100 no envelope, e tanta coisa que se faz, é tanta coisa que se inventa, e o negócio é tão simples, né? É só confessar com a boca, acreditar com o coração, e viver uma vida liberta em Cristo. O Evangelho é bênção, o Evangelho é coisa simples, é coisa boa o Evangelho, mas os camaradas pegam o Evangelho e faz ele virar instrumento de tortura na vida do povo, né? E o Evangelho é uma coisa que liberta, uma coisa boa. Nisto é perfeita caridade para conosco, para que no dia do juízo tenhamos confiança, porque qual Ele é, somos também nesse mundo. Então aquele que ama não tem medo do dia do juízo. Ah, mas será que Deus está se agradando das minhas obras? Será que eu estou fazendo o suficiente? Se você ama a Deus e ama o seu irmão, é essa obra que Deus se agrada. E conforme você vai exercitando esse amor, o medo do juízo vai indo embora. Sabe por quê? Porque naquele dia lá vamos comparecer perante o tribunal para receber a recompensa pelo trabalho, e não para receber salvação pelo trabalho. Porque se fosse para receber salvação pelo trabalho, seria salvação por obras, não seria salvação por graça. Então Deus é tão bom que Ele nos dá a salvação gratuita e ainda dá pagamento por trabalharmos na obra dEle. Nós que não merecemos a salvação e não merecemos trabalhar na obra dEle, nós recebemos a salvação gratuita e ainda vamos receber pagamento por trabalhar na obra dEle. O interessante, tudo é Ele que faz e ainda paga para a gente. É Ele que salva, é Ele que vai lá no coração do pecador e abre o coração do pecador. É Ele que coloca a palavra na boca do pregador e Ele ainda vai pagar o irmão e a irmã ainda. É graça sobre graça. Não é lei sobre lei, é graça sobre graça. Não é merecimento sobre merecimento, é graça sobre graça. Não mereço a salvação, não mereço trabalhar na obra e não mereço nenhum pagamento, mas Ele vai pagar a mim e a você por pura graça, por pura bondade, porque o verbo que Ele sabe falar é dar. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu. É o verbo de Deus. É o verbo que Deus conjuga. Ele dá gratuitamente. Versículo 21. E dele temos esse mandamento, que quem ama a Deus, ame também seu irmão. Dizer que ama a Deus e não amar o seu irmão, não está amando a Deus. Porque ele diz aqui, se não amarmos o nosso irmão que vemos, como vamos amar a Deus a quem não vemos? Né? Simples, né? Ele coloca simples, não precisa ninguém explicar, é só ler e colocar em prática. Que Deus abençoe a igreja, amém?